Olá pessoal, eu sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, ok? Então, seguindo o edital, noções de informática básica. Nós já estamos lá no item 4, Ambiente LibreOffice, ok? Então, hoje vamos falar um pouco da edição de texto, ok? Então, o LibreOffice é um pacote de escritório, assim como o MS Office, o Microsoft, né? Embora seja um software livre, pode ser instalado em vários sistemas operacionais, como o Windows, Mac, Linux, Unix. Ao longo dos anos, passou por várias modificações em seu projeto, mudando até mesmo de nome, mas mantendo os mesmos aplicativos. Então já tivemos o OpenOffice, o projeto internacional virou um software livre patrocinado pela Sun Microsystems, a criadora do Java. Depois o BR Office, o projeto OpenOffice foi trazido para o Brasil, mas na hora de registrar sua patente já havia outro produto registrado com essa marca. Por causa disso, foi preciso registrá-lo como BR Office, porém mantendo todos os aplicativos da suite, ok? Então aqui o LibreOffice atual, com texto, planilha, apresentação, desenho, banco de dados, fórmula e modelos. Nós vamos focar no texto, na planilha e na apresentação, ok? Hoje vamos falar do texto, que é o editor de texto, o Writer. O Writer é o editor de textos do LibreOffice, que também trabalha com edição básica de imagens, tabelas e gráficos. Ele é compatível com o Microsoft Word, abrindo, editando e salvando os arquivos docx. Ponto. Ok? .docx. Principais barras de ferramentas. Então vamos lá. Barra de títulos. Exibe o nome do documento. Se o usuário não fornecer nome algum, o Writer sugere o nome sem título. 1. Quando um arquivo é criado, ele fica na memória RAM com esse nome até que seja salvo pelo usuário. O usuário pode salvá-lo com esse nome ou pode escolher outro nome na hora de salvá-lo. Se aparecer outro nome diferente, sem título, 1. Significa que o arquivo foi salvo de fato, seja no disco, seja numa mídia removível, seja em uma unidade de rede ou na nuvem. Então, essa questão do salvamento dentro da barra de títulos. Existe um menu que dá acesso a todas as funcionalidades do Writer, categorizando por temas de funcionalidades. Temas de funcionalidades, ok? Desculpe. Então, o menu dá acesso a todas as funcionalidades do Writer, categorizando por temas de funcionalidades. Barra de ferramentas padrão. Essa está presente em todos os aplicativos do LibreOffice e é igual para todos eles, por isso tem esse nome padrão. Existe a barra de ferramentas de formatação. Essa barra apresenta as principais funcionalidades de formatação de fonte e parágrafo. Então vamos lá, dar uma olhada aqui nos principais menus. Os menus organizam o acesso a funcionalidades do aplicativo. Eles são praticamente os mesmos em todos os aplicativos, mas suas funcionalidades variam de um para outro. Veremos as principais menus do Writer. Então, o arquivo. Esse menu trabalha com as funcionalidades de arquivo, tais como novo. Essa funcionalidade cria um novo arquivo do Writer ou de qualquer outro dos aplicativos do LibreOffice. Temos abrir, abre um arquivo do disco local ou removível ou da rede local existente no Writer. Abrir arquivo remoto, abre um arquivo existente da nuvem, sincronizando todas as alterações remotamente. Tem o salvar, salva as alterações do arquivo local, desde o último salvamento. Salvar arquivo remoto, sincroniza as últimas alterações não salvas no arquivo lá na nuvem. Salvar como, cria uma cópia do arquivo atual com as alterações realizadas desde o último salvamento. Exportar como PDF. Então você exporta o arquivo atual no formato PDF, permite definir restrições de edição, inclusive com senha. Você pode ter um enviar, permite o arquivo atual por e-mail, né? Enviar o arquivo atual por e-mail no formato .odt, .docx, .pdf. Também permite compartilhar o arquivo por Bluetooth. Imprimir, permite imprimir o documento em uma impressora local de rede. Assinaturas digitais, assina digitalmente o documento garantindo sua integridade e autenticidade. Qualquer alteração no documento assinado viola a assinatura, sendo necessário assinar novamente. Muito bem, então vamos por editar.
Esse menu possui funcionalidades de edição e de conteúdo tais como desfazer, refazer, repetir, copiar, recortar, colar e colar especial. Então esse menu é o editar. Ainda temos selecionar tudo, localizar, localizar e substituir, ir para a página, ok? Então tudo isso dentro do menu editar. Vamos ficar atento a isso, pessoal, que é importante e que cai nas provas. Dentro do menu exibir, né? Então pode ser normal, modo de exibição padrão, com o documento será exibido em uma página. Pode ser estilo web, que exibe o documento como se fosse uma página de web. Tem marcas de formatação, que exibe os caracteres não imprimíveis, como os de quebra de linha, de parágrafo, de seção, tabulação e espaço. Tais caracteres são exibidos na tela, não são impressos no papel. Então, dá para acessar através do Ctrl F10. Navegador permite nos vários objetos existentes no documento, como tabelas, links, notas de rodapé e imagens, o acesso através do F5. E a galeria exibe imagens e figuras que podem ser inseridas no documento. E a tela inteira suprime as barras de ferramenta e menus. Você pode acessar através do Ctrl Shift mais J, ok? Menu inserir. Então tem quebra de página, insere uma quebra de página e o cursor é posicionado no início da próxima página a partir daquele ponto em que a quebra foi inserida. Tem a quebra manual, que permite inserir uma quebra de linha, de coluna e de página. Figura, insere uma imagem de um arquivo. Multimídia, insere uma imagem da galeria LibreOffice, uma imagem digitalizada de um scanner ou vídeo. Gráfico, cria um gráfico do Calc, com planilha de dados embutida no Writer. Você pode ter um objeto que insere vários tipos de arquivos, como o do Inkpress ou do Calc, dentre outros. Tem a forma, que cria uma forma geométrica, tipo círculo, retângulo, losango, etc. Tem a caixa de texto, que insere uma caixa de texto ao documento. Tem a anotação, que insere comentários em balões laterais. O hiperlink, insere um hiperlink ou link para um endereço da internet ou um servidor FTP para um endereço de e-mail para um documento existente ou para um novo documento. O atalho é o Ctrl mais K. Indicador, insere um marcador ao documento para rápida localização posteriormente. Ok? Ainda tem a seção, que insere uma quebra de seção dividindo o documento em partes, separadas com formatações independentes. As referências, insere referência a indicadores, capítulos, títulos, parágrafos numerados do documento atual. E o caractere especial insere aqueles caracteres que você não encontra no teclado do computador, tais como o C, o menor e o infinito, né? Número de página, insere numeração nas páginas na posição atual do cursor. E o campo, insere campos de numeração de página, data, hora, título, autor e assunto. E ainda, no inserir, tem o cabeçalho e rodapé, tem formatar, tem texto, tem espaçamento, tem alinhar, tem as listas, né, que transformam os parágrafos em estrutura de tópicos com marcadores ou numeração, clonar formatação, que essa ferramenta é chamada de pincel de formatação no Word e faz a mesma função, ou seja, clona a formatação de um item selecionado e aplica a outro. Tem limpar formação direta, que limpa a formatação do texto selecionado, deixando a formatação original do modelo do documento. E temos o caractere, né? Isso aqui, o caractere, diferentemente. Isso aqui é uma outra questão, pessoal. Diferentemente do Word, o Write chama a fonte de caractere. Muito cuidado, por várias questões que já enganaram muitos candidatos com isso. Perceba algo bem discreto, que é o sinal de reticência após o nome caractere. Isso indica que abrirá a caixa de diálogo da funcionalidade correspondente. Então, nessa janela, é possível formatar o tipo de fonte, o estilo de formatação, negrito, itálico, regular, o efeito de formatação, taxado, sublinhado, sombra, etc. A posição do texto, sobrescrito, subscrito, rotação, espaçamento entre as letras do texto, inserir hiperlink, aplicar realce, cor de fundo do texto e bordas. Existem ainda os marcadores de numeração,
né, que abre a caixa de diálogo de formatação de marcadores e de numeração numa mesma janela. Perceba que a mesma função de formatação já foi vista por meio de botões de formatação. Essa mesma formatação é encontrada aqui na caixa de diálogo de marcadores e numeração. Temos páginas reticências, abre a caixa de diálogo de formatação de páginas. Aqui encontramos a orientação do papel, que é se o papel é horizontal, paisagem ou vertical, retrato. Temos a figura, formata figuras inseridas ao texto, caixa de texto e forma, formata caixas de texto e formas inseridas no documento, e disposição do texto, define a disposição que os objetos como imagens, formas e figuras ficarão em relação ao texto. Pessoal, é bastante coisa. Ainda temos os estilos, né? Então, que é um menu separado. Esse menu trabalha com estilos de textos. Estilos são o conjunto de formatação de fonte, parágrafo, bordas, alinhamento, numeração e marcadores aplicados em conjunto. Existem estilos pré-definidos, mas é possível também criar estilos e nomeá-los. Também é possível editar os estilos existentes. Os estilos são usados na criação dos sumários automáticos. E ainda temos outro menu, que é tabelas. Esse menu trabalha com tabelas. Uma pegadinha muito comum em prova é afirmar que as tabelas podem ser inseridas por meio do menu inserir. Errado, ok? As tabelas são inseridas por aqui, no menu tabelas. As seguintes funcionalidades são encontradas nesse menu. Então, inserir tabela, inserir e excluir. Também encontramos selecionar, mesclar, converter e fórmulas. E ainda existe o menu ferramentas, né? Lá dentro encontramos ortografia e gramática. Essa ferramenta aciona o corretor ortográfico para fazer a verificação de ocorrências de erros em todo o documento. Ele corrige por alguma sugestão do dicionário, permite inserir novos termos ao dicionário ou apenas ignora as ocorrências daquele erro. Então a gente pode acessar através do F7. Temos verificação ortográfica automática, temos dicionário de sinônimos, temos idioma e temos contagem de palavras. E ainda autocorreção, autotexto e mala direta, que cria uma mala direta, que é uma correspondência endereçada a vários destinatários. É formada por uma correspondência, carta, mensagem de e-mail, envelope ou etiqueta, e por uma lista de destinatários, tabela, planilha, banco de dados ou catálogo de endereços contendo os dados dos destinatários. Por fim, pessoal, aqui tem uma lista dos principais atalhos de A até Z. Então vocês pausem, deem uma olhada com calma e tem as diferenças do Word para o Office, ok? Então essa é a minha colaboração de hoje. No próximo a gente vai ver as planilhas, ok? Um abraço.